essa investigação tem muitas complexidades, a maior delas sendo o envolvimento de ministros do STF. Eu queria saber do senhor qual que deveria ser o papel do Itamaraty para explicar para o exterior a solidez das instituições brasileiras, por exemplo. O senhor, na sua experiência aí, tendo passado. Pois é. Olha, esse é um imenso problema, porque a diplomacia brasileira, a diplomacia de qualquer país, né, ela tem que representar o seu governo, né, no resto do mundo. Ela não representa o Estado. Existe um pouco essa ficção, né, de que a diplomacia representa o Estado permanente. Não, né, são pessoas que são lá, funcionários, se supõe que representem o Estado. Então, infelizmente, eu acho que hoje o Itamaraty tem que abafar isso tudo, né? Não é que eu gostaria de ver acontecendo, mas se estão trabalhando dentro desse governo, a tendência é de que os canais diplomáticos sejam usados para abafar. Não vamos falar disso e tal, está tudo tranquilo, nada, nothing to see here, né, como se diz nos Estados Unidos, não tem nada para ver aqui e tal, circulando, né? É um pouco esse o papel real que eu acho que está sendo promovido, né? E, enfim, que eu falei, um serviço diplomático tem que seguir, tá, as instruções do governo que está ali, né? Então, façam isso. O Itamaraty não é uma instituição independente. Se fosse, né, talvez estivesse falando coisas diferentes. Mas isso é algo que me parece que é da natureza das coisas. Na prática, o que acontece é o seguinte: quando você tem um governo de esquerda, você tem o Itamaraty fazendo o que esse governo manda, né, independentemente do juízo de valor. Quando chega um governo de direita, o que é tão raro, né, como nós tivemos, o governo Bolsonaro, com uma visão diferente, né, aí muitas pessoas na burocracia do Itamaraty vão falar assim: não, a gente não pode fazer isso que esse governo está mandando, porque está mudando políticas de Estado e tal. Não é assim, né? Aquele governo foi eleito democraticamente e vai dar a linha de atuação, né? Mas e aí vem esse discurso, que são políticas de Estado e tal, não pode mudar. Não, cada governo pode mudar a linha, né? Então, infelizmente, do ponto de vista de Itamaraty, as pessoas, claro, o Itamaraty, ele projeta um pouco essa imagem de que ele seria isento, né? Mas não tem como. É um órgão do executivo, né? Ter uma isenção em relação ao executivo. Então, para que o Itamaraty mude, é preciso que o governo mude, né? Você não vai esperar que pode esperar, mas não vai acontecer do Itamaraty mostrar realmente o que está acontecendo no Brasil, se isso for contrário àquilo que o governo Lula hoje quer abafar, ou o que quer que seja, né? Então, o Itamaraty é um instrumento excelente, dependendo da mão em que ele estiver, né? Se você coloca, né, uma faca na mão de um assassino, ele vai esfaquear. Se você coloca um bisturi na mão de um médico, ele vai operar e, de repente, salvar uma pessoa. Não estou dizendo que tem assassinato nenhum, mas, né, de repente, a mesma faca, o mesmo bisturi pode servir para coisas diferentes, né? Então, o que é preciso é uma mudança de governo com uma mudança de orientação de política externa, se me permite insistir nisso, né? E que isso seja seguido pelo Itamaraty, né? E que o Itamaraty faça parte, se vier uma mudança de governo, de uma mudança realmente de linhas de atuação, não só do Brasil nesses temas, assim, digamos, indiferentes, nos temas que realmente importam, na realidade de poder. O Itamaraty tem que, então, se você tiver uma mudança de governo, trabalhar para que o Brasil corrija os seus imensos problemas de corrupção, seus imensos problemas de crime organizado e tudo isso. O senhor sofreu resistência na época da sua gestão no Itamaraty por servidores de carreira, assim, porque eu tive essa impressão durante a sua fala. Claro que sim, claro que sim. Porque o Itamaraty tem uma mentalidade que é muito consolidada ao longo de décadas, Então, não é uma pessoa ou outra, as pessoas são ótimas, as pessoas têm essa mentalidade, algumas mudam, enfim, tudo experiência que eu tive, eu mudei e passei a questionar essa mentalidade predominante. Mas existe essa mentalidade de que
os diplomatas brasileiros só eles sabem fazer política externa, só eles sabem direcionar as coisas, e eles são uma espécie de organismo independente. Então, entra governo, sai governo, e eles fazem sempre a mesma política, né? Não, então, nós tínhamos uma visão diferente em relação ao Brasil se associar ao mundo livre, ao Ocidente, uma aliança com os Estados Unidos, com Israel, com a União Europeia, né, por exemplo, com o Japão, com a Índia, e não é se afastar, mas assim, não ser pautado por países totalitários, como a China ou como a Rússia. E isso, então, bateu de frente com, digamos, uma mentalidade de que tinha normalizado a distância do Brasil em relação ao mundo livre e a proximidade do Brasil em relação ao mundo totalitário, né? Então, leva tempo para você mudar uma mentalidade. A gente, então, resistiu muito, assim, encontrou, claro, resistência, né? Acho que a grande maioria das pessoas, né, falou, não, agora são pessoas do bem, né? Não, vamos fazer agora o que esse governo está determinando, mesmo que as pessoas não concordem muito e tal, mas estavam fazendo, né? Aí talvez uma minoria mais barulhenta, né, pelo que até se noticiou, não sei se é verdade ou não, mas que tentava sabotar os direcionamentos que o presidente Bolsonaro me passava e que eu passava para a burocracia, né? No sentido de, olha, não vamos fazer isso aqui, vamos fazer corpo mole e tal. Então, o que havia mais era uma, digamos assim, uma resistência silenciosa, né? E não realmente uma sabotagem na maior parte dos casos. Porque as pessoas... Uma coisa é você fazer algo porque tem obrigação, outra coisa é você fazer algo porque você entende aquilo que está sendo feito, né? E concorda e se engaja naquilo que está sendo feito. Mas... mesmo assim, com essas dificuldades, a gente avançou muito. No fundo, foi 1 ano e pouco, depois veio a pandemia, mas, enfim, 2 anos e 3 meses que eu tive no Ministério, a gente avançou muito em mudar completamente a agenda, e em conseguir dezenas de novos acordos com parceiros, sobretudo, né, do mundo livre, mas sem problema nenhum comercial com outros países, nem de nenhuma outra natureza. Mas precisa todo um trabalho, assim, uma psicanálise, talvez, de Itamaraty, para entender tudo isso, né? Mas... isso é importante que a sociedade brasileira, se me permite só continuar um pouquinho com isso, saiba desse tipo de visão, desse tipo de realidade, porque a sociedade tem uma visão muito boa, que é ótima em relação ao Itamaraty, mas não pode ser assim, então o Itamaraty faz o que quer. Não, porque a sociedade, democraticamente, uma democracia, escolheu um governo que quer fazer uma coisa diferente. E eu acho que eu, como na minha gestão, tentei fazer um trabalho muito intenso de abertura para a sociedade fora do Itamaraty. Eu não falava só para os meus colegas diplomatas, né? Eu gostava de falar para a sociedade como um todo, através das redes, através de entrevistas, através de artigos e tudo isso. Eu acho que a sociedade passou a prestar muito mais atenção do que prestava antes ao Itamaraty, e me parece que isso é essencial numa democracia.